Senhor presidente, senhores vereadores, os que assistem na plateia, a um dos poucos assistentes lá na plateia, Celso Guimarães, grande atleta do passado e do presente ainda. Mas eu lembro que fiz uma intervenção há uns 2 anos atrás, nesse espaço dessa tribuna, onde eu dizia que tinha que ter o conselho dos idosos aqui na Câmara. Tal era a perseguição aos idosos aqui e a falta de respeito. Há poucos dias viam isso em relação a alguns, e eu quero falar especialmente no meu caso. Existe um revezamento aqui que nós ganharíamos de longe de qualquer equipe de revezamento aí de Olimpíada. É o da tribuna. Quando alguém falar alguma coisa que algum não gosta, todos atacam. Hoje eu sou atacado por fazer parte do governo municipal, da bancada do PSDB. É só falar bem das obras que fizemos, se revezam aqui em transferência de fala para vir atacar não só a mim, como a administração. Isso aí é diário, nós estamos acostumados, faz parte da democracia. Mas o que eu queria dizer aos senhores, que eu considero uma falta de respeito, há poucos dias, eu tenho elogiado muito o presidente que ora exerce a atividade aqui, Valdomiro Lima, que no dia, parafraseando o vereador Antônio Pérez, Toninho, falando em qualificação, em contratação de pessoas qualificadas, havia um projeto em última votação aqui, sobre a contratação de um engenheiro para a Secretaria de Obras, da qual Idemar Bartz era o secretário, e numa falta de respeito das maiores, praticamente não foi permitido que Idemar Bartz expusesse as razões. O que mais me chamou a atenção, talvez não tenha percebido, foi que na votação desse projeto ele foi aprovado por maioria. Depois de aprovado por maioria, mesmo sem as explicações necessárias do secretário, que não foram necessárias naquele momento, aprovado por maioria, por reclamações de alguns que estavam distraídos aqui, como o Beto da Z3, o próprio Ricardo Santos, pediram que fosse revogado, porque fosse anulado os atos e retornasse a discussão e votação. Achei uma falta de respeito com todos aqui, principalmente com o secretário Idemar Bartz, que ficou sem expor reação. E o pior, pediram votação nominal quando todo mundo sabia que a maioria dos vereadores estavam fora, por razões de representação da casa e outras razões. Tínhamos um baixo quórum, correndo um grande risco de perder aquela votação ou ganhar, conforme a análise de cada um. Mas o que mais me chamou a atenção, no chamar a votação nominal, o presidente Valdomiro Lima se negou a exercer a principal prerrogativa do vereador. O mais sagrado no vereador aqui é o exercício do voto. Ele tem que votar. Acho até que é uma covardia às vezes se abster. Tem que participar, não ficar em cima do muro. Ou vota a favor ou vota contra, assume as responsabilidades. Como diz o Marcos Ferreira aqui, tem que ter coragem. E como disse o Ricardo Santos, tem que ser macho. Mas não é por questão de ser macho, não é por isso, não é por essa análise. Tem que ter responsabilidade. E o que mais importante me chamou a atenção naquele momento é que tinham 2 membros da mesa, 3 membros da mesa. De um lado o vereador presidente Ademar Ornel, do outro lado o Ricardo Santos, e não levantaram da cadeira para trocar de assento para que pudesse votar o presidente, naquele momento, Valdomiro Lima, que se negou a votar. O executivo deixou de contratar um profissional competente, como alega aqui o Antônio Pérez, quando nas relações de voto com contratação de pessoal, exige qualificação. Ali nós tínhamos um engenheiro qualificado, uma determinação do Ministério Público para se contratasse alguém qualificado para a função, e essa casa virou as costas. Como tem virado para Minha Casa Minha Vida. 14 mil habitações faltando para atender a demanda das pessoas que precisam de uma casa digna para morar, e essa casa vira as costas. Um dia eu cheguei a dizer aqui, alguns não gostaram, tem linguiça debaixo desse pirão. E tem, com certeza tem linguiça debaixo desse pirão. E por que não aprovamos? Falo em lei eleitoral. A própria Dilma, para se safar das pedaladas hoje, entra na 3ª fase de Minha Casa Minha Vida, oferecendo um mundo novo, um paraíso, um oásis,
Eldorado que não existe. Tudo em função. Isso aí também não é a campanha eleitoral? Claro que é a campanha eleitoral. Para os seus prefeitos, para os seus vereadores, para os seus vice-prefeitos. Então, esse é meu registro. Pela primeira vez, eu vi um presidente que se omite de votar. E com seus pares também ao lado, que participaram desse processo, foram omissos também, e comprovadamente têm culpa, porque todos nós conhecemos o regimento interno, mas ninguém gosta de cumprir o regimento interno. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava preparadinho para falar na tribuna, quando eu vi alguém subiu no meu lugar à minha frente. E eu precisava falar naquele dia. Eu perguntei, como é que ele participou, se era eu o inscrito? Não, porque ele foi liberado pelo fulano. Mas como que ele liberou se o fulano não está aí? O fulano está aqui hoje, mas aquele dia não estava. Ele liberou por telefone. Eu nunca tinha visto liberar a autorização por telefone para falar na tribuna, mas eu vou guardar os nomes para preservá-los, mas aconteceu isso nessa casa. Então, o que eu falo, vereador Ricardo Santos? Eu queria tanto falar com ele hoje, mas ele não está aí. Eu fui cobrado de forma desrespeitosa há poucos dias por um querido colega que eu tenho uma grande admiração. Eu disse que só faltam duas coisas na vida dele, mas eu não vou contar aqui o que é. Uma eu vou contar. Ele não é o presidente ainda de fato, ele é da presidência, Marcos Ferreira. Tenho um grande respeito por ele. Ele disparado está com a sua reeleição garantida, porque trabalha muito, é um dos mais abnegados desta casa. Ele e o Vicente Amaral são os que mais se destacam aqui pelo esforço, pela correria, pelos resultados, embora alguns contestados. Mas o Marcos Ferreira, em pleno andamento da sessão, atravessou o salão para que eu assinasse a CPI dos remédios. Porque eu tinha feito uma questão de ordem dizendo que eu não tinha sido procurado. Porque aqui tem uma prática comum nesta casa, que a CPI é a representação das minorias. E como no caso do saudoso Jorge Coutinho, houveram 7 assinaturas estritamente da oposição. Não tinha ninguém de situação, nem como se diz, independente. E dessa vez, procuraram assinatura, não me procuraram. E eu fiz questão de ordem para dizer que não havia sido procurado, até numa falta de respeito, porque eu podia pelo menos ter tentado a minha assinatura. Aí eu digo assim, de forma insistente ali, cortando, na verdade, a frente das câmeras, insistia para que eu assinasse. Eu disse que não iria assinar, que eu não fui convidado no tempo hábil, e que não ia assinar após a morte. Já tinha acontecido, já estava protocolado. Por que eu vou assinar já está protocolado? E até porque eu questiono mesmo, descaso com a saúde, diz aqui. Eu entendo que em ano eleitoral, 2 CPIs funcionando ao mesmo tempo, de forma alternada, uma judicializada. Então, eu vejo a única razão, uma disputa eleitoral que nunca saiu desse plenário, desde o primeiro dia que assumimos, essa disputa tem sido constante, nas votações para a presidência, que eu não gostaria de entrar nessa seara, porque é complicado, eu vou ter que dizer o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu sei, e traz muitas complicações, e eu não quero trazer isso. Mas eu quero dizer que no caso dos medicamentos, isso aqui ninguém me tira, ninguém me diz que não é uma armação. Porque eu estava na casa, não fui convidado para fazer o flagrante, o presidente da Comissão de Saúde não foi convidado, só foi na delegacia depois, no final do dia, a partir do meio-dia, começou o processo. O que me chamou a atenção, eu li uma reportagem que, segundo o prefeito, a assessoria do prefeito, os vereadores haviam violado não só o veículo de transporte, como violaram as caixas de remédios. E, surpreendentemente, eu vejo aqui na foto do jornal, o vereador manipulando remédios sem luva, dentro da viatura, e abrindo caixas. Como é que eu vou assinar uma CPI que foi violação flagrante? Está aqui no jornal. Todas as redes mostraram. E que me chamou muita atenção também um caso simples, mas objetivo no meu pensamento. Surgiram luvas, de repente. Então foi tudo premeditado. O que acontece? A administração Eduardo Leite, com todas as dificuldades, nenhum prefeito teve essa ascendência, essa administração, de não estar no CADIM. Todos estiveram no CADIM. O que é CADIM? CADIM é o cadastro SPC das prefeituras e dos administradores, dos ordenadores.
Cadastro Nacional dos Inadimplentes. Nós, a Prefeitura Municipal, nossa Prefeitura de todos nós, nunca esteve no cadinho. Sempre pôde comprar, investir, buscar. E hoje nós temos 30 milhões a menos de arrecadação de valores e verbas estaduais e federais. E alguma que temos que agradecer a alguns colegas que vão buscar em Brasília, é o caso do Rafael Amaral, que eu sempre digo que é o vereador do verbo e da verba. Mas o que eu quero dizer em relação à CPI, fui cobrado sim, e aqui eu digo por que não participei, mas eu vou, como membro, como vereador, como prerrogativa, vou acompanhar sim. Eu aleguei algumas situações em relação àquela do Jorge Coutinho, que Deus o tenha, não vamos trazê-lo de volta, mas tem sido espezinhado em ano eleitoral, atacar uma administração que está combalida, e agora mais ainda, com uma lei que nós votamos aqui, conscientes que seria bom para todos. Vicente Amaral está sendo um mártir, porque foi o que mais batalhou, porque é uma determinação federal. As 3 cidades, uma das 3 cidades que no país não tinha ainda cobrança para o consumo da água, era Pelotas, e hoje tem, e para nós beneficiaria 22 mil famílias da Bolsa Família. E olha, por ironia do destino, as mansões vão ser beneficiadas, porque estão fechadas, não vão ter consumo, vão ter um mínimo de cobrança. Agora, conforme a declaração do presidente Jacques Raider do SANEP, 30% das economias foram cobradas indevidas. Então, vamos investigar, e dia 2, eu acho que nós vamos com certeza, não digo acho, com certeza, vamos dirimir dúvidas e chegar a um denominador comum em relação a essa situação da cobrança indevida em alguns casos. E no mais, quero pedir desculpa por ter me estendido por 1 minuto. Não, Vossa Excelência... Agradecer a atenção dos senhores. E como o senhor disse, presidente? Vossa Excelência pode continuar na tribuna, esse presidente benevolente com o seu tema, que é um tema de extrema importância para a nossa cidade. Não, o tema é importante, eu já coloquei a minha posição. Quero agradecer a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.